Olá, mulheres, Geração 5.0. Eu sou Rosana Zan, idealizadora e gestora do Geração 5.0, Mulheres que Vão Além. Nosso papo de hoje é com a doutora Ana Cláudia Contreira, ela é geriatra e vai falar conosco sobre saúde. Eu estou aqui no consultório dela, tudo bem, doutora? Tudo bem, Rosana. Eu até agradeço o convite e espero que eu possa contribuir aí no esclarecimento das questões relacionadas à geriatria. Bom, eu que agradeço a gentileza de você aceitar o convite para conversar com as mulheres sobre o que é a geriatria, como que a geriatria pode nos ajudar enquanto mulheres 5.0, 5.4, 5.9. Vamos começar aí falando qual é a função da geriatria, né? O que especificamente ela trata? A geriatria tem por objetivo fundamental e principal cuidar do indivíduo idoso no que diz respeito às patologias que ele vem a apresentar. E do ponto de vista de prevenção primária, que a gente chama em medicina, né, é cuidar daquelas pessoas que ainda não estão idosas, mas já estão na idade adulta, acima dos 40 anos de idade, para que elas se cuidem e evitem o aparecimento de algumas doenças que elas porventura tenham propensão a desenvolver por uma questão de antecedentes familiares, de genética, e com isso evitar que essas doenças ou elas ocorram ou que elas se compliquem ao longo do tempo. A diferenciação que a gente faz em relação à faixa etária é assim: o que a gente tem para fazer com um indivíduo de 40 anos, com uma mulher de 40 anos, por exemplo, é fazer com que ela se conscientize da importância de regularmente procurar o médico e que ela visualize que os antecedentes familiares são importantes também na possibilidade de ocorrência de determinadas situações durante a vida. Isso é um fator importante, né? Que a gente às vezes não leva tanto em consideração, mas que é importante. Se eu tenho uma mãe diabética, se eu tenho um pai hipertenso, isso também pode impactar na minha vida e eu posso tomar atitudes precocemente que evitem que eu desenvolva a doença ou que, se eu venha desenvolver, eu não tenha a descoberta dela quando as complicações já estiverem presentes. Tá. Então, doutora Ana, existe, não sei se é uma máxima, um preconceito, vamos assim dizer, que parece que geriatria, a gente pensa em procurar o médico geriatra quando nós estamos idosos mesmo, né, na concepção da palavra. Qual é o momento certo para se procurar um médico geriatra para nos ajudar? A geriatria, ela pode servir para fazer uma poupança de saúde. Eu estou certa? Exato. Para a prevenção primária, né, a gente evitar que determinadas patologias ocorram ou nos anteciparmos no sentido de que, se for inevitável que ela ocorra o mais tardiamente possível, a precocidade no acompanhamento é importante. Então, quando a gente chega por volta dos 40, o declínio do nosso organismo começa a aparentar, né, dar os sinais do ar da graça, como a gente fala, né, a partir dos 40 anos de idade. Então, se nós formos falar nessa faixa etária, o nosso objetivo seria verificar os antecedentes familiares, verificar os hábitos de vida dessa pessoa e atuar fazendo a orientação para que a pessoa consiga mudar aqueles hábitos ou aquelas situações que podem fazer com que a doença que ela tem propensão a desenvolver aconteça. Tá. Mas isso a gente pode pensar, então, é prevenção. Prevenção, que a gente chama de prevenção primária. E existe a questão do idoso que já tem a patologia, que hoje o enfoque que se dá para a geriatria seria, pela população leiga, seria de que eu devo procurar o geriatra quando eu já estou com uma doença. O que eu vou fazer antes lá, né? E isso vai ocorrer quase que inevitavelmente na geração agora que está por volta dos 60, 70 anos de idade, que não tiver essa postura de prevenção primária. Então, essas pessoas já vão ter algumas patologias e aí o geriatra vai atuar no sentido de gerenciar a saúde daquela pessoa. Fazendo uma interlocução com os especialistas, né, encaminhando esse indivíduo para um especialista quando necessário, mas fazendo ele o controle da saúde desse indivíduo como um todo. Tá. Que isso é a preocupação de muitas pessoas que vêm ao geriatra, é que, em função de não terem feito uma prevenção primária, desenvolvem várias patologias
e aí ocorre a necessidade de ficar indo a vários especialistas quase que ao mesmo tempo, né? E do conflito que as condutas, né, dos especialistas pode gerar em relação ao efeito no organismo. É necessário que haja um profissional que veja o indivíduo como um todo. E essa é a função do geriatra, né? Fazer... Isso, doutora Ana, foi uma das coisas que quando eu descobri assim, a geriatria já há uns 6, 7 anos, eu achei fantástico. Porque você sente que você está com um médico que te vê como um todo, né? Te avalia como um todo. É importante que a gente também tenha cuidado de diferenciar o geriatra de outros profissionais que praticam a medicina anti-idade, né? Que do inglês que se usa, o anti-aging, né? O objetivo do geriatra que tem a formação clássica não é esse. Né? Então, algumas pessoas vêm buscando esse tipo de conduta. Nós não atuamos dessa forma. Os geriatras que são titulados pela Sociedade Brasileira de Geriatria, eles têm a formação de um clínico que conhece bastante coisa, né? Bastante patologias e também conhece como prevenir muitas patologias. Mas ele não tem o princípio, né? Ele não está focado em ir contra a evolução do tempo, tá? Mas sim proporcionar qualidade de vida para essas pessoas. O tempo ele vai passar naturalmente. A gente não tem nenhum, eu particularmente não tenho nenhum óbice a que a pessoa procure a medicina anti-idade. Mas é necessário que a gente, ao tomar qualquer atitude, a gente verifique qual é a procedência, né, daquela atitude, se aquilo está embasado cientificamente e vai realmente trazer um benefício para o indivíduo, né? Essa questão que você colocou de qualidade de vida é algo que eu sempre pontuo aqui no Geração 5.0. Porque hoje as mulheres 5.0, elas têm uma energia, uma vitalidade, uma disposição, fora todos os outros benefícios, né? Experiência de vida e a vontade de fazer acontecer e ter a ajuda, né? A orientação de um geriatra, eu acho que pode potencializar muito mais essa qualidade de vida. Tô certa, doutora? Sim. E você falou uma coisa interessante, que é essa diferença que a gente encontra hoje nas mulheres que estão nessa faixa etária do que acontecia algum tempo atrás, né? Então, está se alargando a nossa perspectiva em relação à idade, né? E nós temos uma expectativa de vida maior mesmo e precisamos nos preparar para isso. Então, não depende muito do nosso querer. Eu escuto muitas vezes o pessoal falar, eu não quero viver 90 anos. Mas nós não temos essa coisa do querer. Muitas vezes outros fatores influenciam na sobrevida, e a genética é muito importante nisso, que vai fazer com que a gente chegue lá, independente de querer ou não. E o que nós podemos escolher é como vamos chegar lá. Isso é muito importante. Nossa, com certeza. E esse como vamos chegar lá vai depender de atitudes tomadas mais precocemente. Hoje, vamos se dizer, né? Eu até li um artigo no seu site falando sobre a questão da mudança de hábito, né? Do período necessário para que a gente incorpore um novo hábito na nossa vida. Em torno de 3 meses, né? Então, se nós pensarmos que existem inúmeras coisas que a gente quer mudar na nossa vida, né? E priorizarmos uma a cada vez, nós vamos poder fazer muitas mudanças que vão ter um benefício muito grande lá na frente, né? Óbvio que se eu vou procurar o geriatra já numa idade mais avançada, eu vou ter menos tempo para fazer aquelas mudanças que eu gostaria e já não posso não ter o impacto que eu gostaria em função do tempo que eu tenho pela frente. Né? Algumas coisas precisam ser precoces, né? Se nós formos falar hoje em qualidade de vida, em qualquer lugar do mundo, a atividade física entra como uma coisa fundamental. E nós precisamos experimentar coisas que a gente descubra aquela que mais faz sentido para a gente, com a qual a gente se identifica e que a gente pode praticar por um longo tempo. Tem que ser prazeroso, tem que ser constante e tem que ser por bastante tempo. Então, assim, como exemplo, eu vou pegar o meu caso, que eu jogo vôlei, e é alguma coisa que sempre gostei, eu adoro, né?
Hoje eu jogo muito mais, lógico, né, como hobby, mas também pensando nos benefícios que ele me traz enquanto atividade física, enquanto mobilidade, enquanto percepção, enquanto, sabe, assim, trabalhar com outras pessoas. Isso, a sociabilidade que você tem, né? E a atividade física, ela proporciona isso. Exato, exato. É uma das coisas que proporciona esse tipo de contato com outras pessoas, né? E isso ajuda muito na qualidade de vida a partir dos 40 anos de idade, particularmente, né? Quando o organismo começa a apresentar sinais do seu declínio, né, funcional. E quando a gente escuta muito isso, as pessoas falarem que quando começam a praticar, notam uma diferença muito grande em relação à disposição, né? Em relação ao sono, né? E outras coisas que melhoram que muitas vezes a gente pode não perceber, mas melhora a densidade do osso, melhora o equilíbrio hormonal por causa da distribuição dos hormônios no nosso organismo, porque a composição corporal de quem faz atividade física é diferente de quem não faz, né? Tem menos gordura corporal, tem mais massa muscular, melhora a oxigenação cerebral. Gente, né? quanto benefício! São muitos benefícios, melhora a performance cardiopulmonar, né? Melhora o retorno venoso, enfim. Então, se realmente a atividade física, ela é uma atitude, né, que se tomada de forma constante, né, se a pessoa adquire o hábito de fazer, vai trazer benefícios muito maiores do que muitos remédios, né? E hoje você, por exemplo, vamos citar a questão do diabetes, que é uma preocupação mundial, que em função da ocorrência da obesidade, né, que é uma pandemia hoje no mundo, a maior ocorrência de diabetes, que é uma doença que todo mundo sabe que é uma doença silenciosa, é uma doença que ataca os vasos do nosso organismo, particularmente os vasos mais delicados de rim, da retina, que é responsável pela nossa visão, do coração, do cérebro, e que se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter um envelhecimento que vai, se tivermos esse tipo de doença e não tomarmos nenhuma atitude, que vai impactar muito negativamente na nossa qualidade de vida, no nosso envelhecimento, né? E hoje a indústria está muito voltada para o tratamento do diabetes em função de ele ocorrer universalmente no mundo. E os medicamentos, eles têm uma ação muito boa, né? Mas são caros. Então, às vezes, você vai pagar num remédio um dinheiro que você poderia estar usando numa atividade física, por exemplo, né? E numa melhor qualidade de alimentação, né? Porque a nossa alimentação também precisa ser revista, né? Porque nós temos muita oferta de alimentos hoje, mas nem tudo é de boa qualidade. Principalmente se a gente comparar aí a questão dos industrializados, né? Exatamente. Muitos alimentos industrializados, muitos alimentos que são ricos em carboidratos, né? Que são baratos, por isso que a indústria investe, né, na produção de carboidratos. Eu acho que todo mundo já percebeu que nunca se teve tanto biscoito, né? Na nossa época não tinha, era 2 marcas, né, e pronto. E açúcar, né? Açúcar, alguns tipos de açúcar que são colocados em alguns alimentos de forma um pouco maliciosa, vamos dizer assim, que são alguns açúcares que induzem a dependência, Olha né? só. E tem muita coisa em relação à alimentação que a gente precisa ficar atento. Então, para a gente não errar, né, a gente preferir os alimentos os mais naturais possíveis. O sal, né, é importante que a gente passe a olhar a quantidade de sódio que tem nos alimentos, inclusive até em água. Eu gosto de tomar água gasosa. E se você for comparar marcas, você vai notar que algumas marcas têm muito mais sódio do que outras. Nossa, eu não sabia disso. Muito mais, e às vezes a diferença de preço é uma coisa que a gente leva em conta na hora de comprar algum produto, mas se a gente for considerar esse outro fator que vai ter um impacto marcante na nossa saúde, às vezes vale a pena a gente pagar um pouquinho mais num determinado produto em função do benefício que ele vai te trazer, né? A alimentação que hoje é reconhecida mundialmente como a alimentação mais adequada para um envelhecimento saudável é a dieta do Mediterrâneo, em função de que ela é baseada em consumo de peixes, em consumo de vegetais, em consumo de azeite extra virgem, né? Então, hoje isso é uma unanimidade, que a gente procurar ter um hábito de alimentação que siga nessa linha,
isso vai ser bastante positivo para a nossa saúde. Doutora, aproveitando que você está falando nisso e fazendo aí um link com a nossa faixa etária, né, as mulheres 5.0 aí para diante, o que seria mais específico, então, mais importante de tudo que você está falando aí para nós, mulheres, geração 5.0, que apesar de ser uma fase muito boa da vida, mas a gente tem que enfrentar alguns desafios. Um deles, por exemplo, é a menopausa, né? E quando a gente pensa na menopausa, aí vem todos os sintomas dela que não são muito agradáveis, pelo menos para a maioria das mulheres. E aí a gente também percebe, né, o vício da pele, aí a questão do ganho de peso, cabelo, e a gente fala, ai, nossa, eu tô perdendo a beleza. Sim. Bom, vício de pele, água, que a gente esquece muitas vezes de beber. Minha filha, se estiver escutando, ela vai falar, viu, mãe? A água é extremamente importante, nosso corpo é, né, 70% água, né? Se a gente não estiver praticando uma atividade física que faça com que a gente sue e evapore água, a gente acaba tendo menos sede. E há também, com o envelhecimento, uma mudança do nosso centro regulador, né, de reconhecimento de hidratação corporal, então a gente tende a ter menos sede. É isso! Eu falo para ela, mas eu não sinto sede. A gente tende a ter menos sede, reconhecer menos que estamos precisando de água. Nossa. Né? Tanto que a gente encontra, numa fase mais avançada da vida, pessoas extremamente desidratadas e que não têm sede. E a gente, quando está desidratado, né, e é mais jovem, a gente sente sede. Então, naturalmente, a gente ingere mais água. Como esse mecanismo ele vai também sofrendo o seu desgaste com o envelhecimento, a gente acaba tendo menos percepção de sede e, consequentemente, ingerimos menos água. Então, beber água. Tá? Como é que eu sei que eu estou hidratado? Lógico que só não vou poder beber água se eu tiver alguma restrição, né? Se eu tenho uma insuficiência renal que faz com que eu não elimine água e que eu a acumule, ou tenho algum problema cardíaco que faz com que eu também sobrecarregue o meu coração se ingerir muita água, aí vão ser situações específicas. Sim. No geral, a gente deve ingerir se nós não tivermos essas duas situações que eu citei, por exemplo. E vamos avaliar se estamos ingerindo em quantidade adequada pela coloração da urina. Se a urina está clarinha, né, um amarelo muito claro, né, quase que transparente, significa que eu estou hidratado. Se a urina está concentrada, amarelo ouro, está faltando água, eu tenho que caprichar mais nessa situação. É verdade, faz sentido o que eu vou falar, ela ajuda também a gente eliminar aí as toxinas, a gordura e coisas assim, vamos dizer? As toxinas, sim, tudo, aquilo que for eliminado via urinária, a água vai ajudar bastante, né? E ela vai hidratar os tecidos, fazendo com que haja um maior carreamento para a urina dessas toxinas que estão acumuladas, né? A água não leva a emagrecimento, tá? O que leva ao emagrecimento é o exercício físico, onde a gente vai gastar a energia acumulada sob a forma de gordura, né, e vai fazer com que haja um aumento da quantidade de músculos, que é uma coisa muito importante no envelhecimento, né, a gente manter a nossa massa muscular. O tecido muscular ele envelhece, ele atrofia, né, ele é substituído por gordura, e para que a gente não permita que esse processo caminhe numa velocidade muito acelerada, a manutenção da atividade física vai fazer com que a gente mantenha músculo, e isso vai ser muito importante para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde óssea, para nossas articulações. A alimentação, como eu falei, o mais natural possível. No intervalo aí de 3 horas, a gente está procurando sempre ingerir alimentos os mais frescos, né? E procurar possíveis, né? Evitar a ingestão de muitos carboidratos. Houve um estudioso relacionado a esse tipo de situação que esteve no Brasil, e ele fez um comentário que nós brasileiros ingerimos muitos carboidratos, né? Nossa alimentação é baseada no arroz e no feijão, né? Arroz é carboidrato, feijão também tem carboidrato. Nós gostamos da batata junto, né? E aí isso acaba se tornando uma situação que não é interessante que a gente mantenha. Eu costumo falar que carboidrato, arroz e feijão é uma alimentação muito boa, preferível a se comer, por exemplo, um lanche,
mas que a gente tem que ter cuidado porque é um alimento energético, um alimento que se a gente exagerar, ele vai se acumular sob a forma de gordura se a gente não tiver gastando energia. Tá. Então, uma outra coisa importante que eu acho hoje é a gente manter um tempo para não fazer nada, né, em alguns minutos do dia, para a gente esvaziar um pouco a nossa mente, porque nós temos contato com muitas informações o tempo inteiro e isso também acaba sobrecarregando o nosso organismo e acaba prejudicando a nossa capacidade de memorizar as coisas, né? A gente não percebe, mas a gente é bombardeado com muita informação o tempo inteiro. E ter um tempo para que o nosso cérebro descanse, não só no período do sono, mas também no período do dia, facilita a aquisição de novas informações. Isso aí a gente podia pensar em meia hora, seria mais ou menos um tempo assim? Uma meia hora por dia, né? Praticando uma meditação, ou fazendo alguma coisa que acaba tendo um efeito de meditação. Ontem mesmo uma paciente falou para mim que ela tem hábito de pintar. Interessante, né? E durante aquele período que ela está pintando, ela não pensa em nada. E o efeito da meditação é esse, né? A ideia é não pensar em nada durante um determinado período, para que a gente possa dar a possibilidade da nossa mente, do nosso cérebro se reorganizar e descansar. Né? Porque às vezes a gente pensa que a gente só faz isso durante o sono e às vezes o nosso sono acaba sendo muito atribulado em função das informações e da correria e do excesso de demanda do dia a dia. Né? Então, também durante o período que a gente está acordado, é importante a gente ter esse momento de relaxamento da nossa mente. Né? A gente fica muito preocupado em fazer coisas, né? Para melhorar minha memória eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, palavra cruzada. Também. Mas isso também tem que ser contrabalançado com um momento em que a gente se permita uma atividade em que a gente deixa o cérebro descansar um pouquinho ainda no período da vigília, né? No período que a gente está acordado. Interessante. Doutora, como mulher, como médica geriatra, e a gente falando aqui para as mulheres do 5.0, o que mais você poderia dizer para elas ou aconselhá-las? Olha, uma coisa que me chama muita atenção é assim, nós estamos sofrendo de muito estresse, né, e a gente ouve falar muito sobre isso, né? E eu acredito que isso também esteja muito relacionado com a falta de contato com a natureza. Se você observar as pessoas que trabalham ao ar livre, né, elas têm uma tendência de serem mais alegres do que as pessoas que trabalham em ambientes fechados. E isso está relacionado com esse contato com a natureza que a gente vai perdendo, né, em função da nossa vida corrida. Né? Eu acho que estar em contato com a natureza vai fazer com que a gente tome um pouquinho mais de sol, isso vai favorecer a síntese da vitamina D, que é importante em vários sentidos no nosso organismo, particularmente e sabidamente para a saúde dos ossos, né? Vai fazer com que a gente respire um ar menos viciado, um ar mais puro, né? E nós somos seres que temos que ter essa integração, né? Nós não podemos viver dissociados do nosso ambiente. E eu acho que muito da nossa insatisfação e do nosso estresse está relacionado com essa falta de contato com a natureza que tem sido aí cada vez mais negligenciada. A gente quase muitas vezes não tem contato, né? Não toma sol e isso impacta muito na nossa saúde. Tá, então esse é uma recomendação, uma atenção que você acha que nós, mulheres 5.0, precisamos ter. Sim, temos que ter esse cuidado, porque às vezes a gente não dá tanta importância a isso, né? Mas se nós começarmos a praticar, né, estarmos mais ao ar livre, a gente começa a ver que a nossa satisfação pessoal também aumenta bastante, né? Praticar jardinagem, coisas que fazem com que a gente saia, caminhar, né? Fazer as coisas que a gente puder sem usar meios de transporte que economizem, né, o consumo da nossa energia. Né? Nós precisamos gastar um pouco mais de energia e isso vai nos favorecer de várias maneiras, no sentido de que a gente chegue lá na frente com bastante qualidade de vida. É bacana.
Doutora Ana, eu quero muito agradecer você por todas essas orientações, essas ressalvas. O grande objetivo do Geração 5.0 é compartilhar informações para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. E isso não só agora, mas aí para o futuro, porque realmente essa expectativa de que a gente pode viver mais, ela existe, ela é fato, e como você falou, se a gente puder chegar aos nossos 80, 90 e super bem, com uma boa qualidade de saúde, com uma mobilidade, com um bom raciocínio, isso eu acredito que é um prêmio, isso é fantástico. E é possível, né? É possível. Desde que a gente, como você mesmo falou, invista hoje, de preferência até um pouquinho antes, né? Mas a gente está falando com as mulheres 5.0, eu acho que a gente ainda tem tempo. Temos bastante tempo. E aproveitar esse tempo, né? Da melhor forma possível. Da melhor forma possível, exatamente. Para deixarmos aí um exemplo, né? Para as próximas gerações, né? De que eles se inspirem também na gente e que a gente vá com isso conseguindo mudar esse perfil, né? De expectativa de que o idoso é aquele que fica em casa sem fazer nada, né? E nós temos bastante tempo pela frente e temos possibilidades, né? Hoje muito maiores do que há alguns anos atrás, né? Com certeza. Doutora, a gente poderia ficar conversando aqui mais um tempão, mas de qualquer forma eu agradeço muito a você por esse momento e quem sabe a gente tem um segundo bate-papo com a doutora também para o vídeo não ficar muito extenso, depois vocês não ficarem brigando comigo, tá bom? Ok, muito obrigada. Se vocês gostaram, compartilhem com as amigas de vocês, deixem nos comentários abaixo. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a doutora Ana Cláudia, pode pôr nos comentários, depois eu repasso isso para ela. E se tiver algum assunto que você quer que a gente aborde aqui no Geração 5.0, também anote aí e deixe o seu comentário, tá bom? E nos vemos em breve.